Minha gente linda, terça-feira começando. Começando não, né? Que já começou faz tempo a terça-feira. Mas começando agora a nossa leitura de cartas na terça-feira, né? Primeiro eu queria deixar aqui um beijo para todo mundo, meu carinho, minha gratidão para todos aqueles que já seguem o canal, que deixam um like aqui, que vão me dando os comentários aqui, enfim, falando sobre a leitura de cartas, como isso é na vida de vocês. Isso para mim é muito importante. E deixa eu apresentar então e dizer quem eu sou. Eu me chamo Carol. E a missão das cartas para mim apareceu principalmente com o objetivo de levar, né, com que a gente possa se ver através das cartas, se conhecer melhor, né, e através do autoconhecimento, é, dirigir a nossa vida mesmo, né, para os rumos onde a gente deseja. Então, para você que está chegando agora, nunca parou aqui, eu convido você para olhar a leitura de cartas, escolher um montinho e trazer para você um pouco de um pouco da sabedoria que uma das ferramentas para o autoconhecimento, né, que são as cartas, trazem para gente, tá bom? Montinhos um, dois ou três, a gente vai fazer aquele momento para nós direcionarmos aqui a nossa energia para as cartas, tá certo? E aí a gente segue, tá? Segue com a leitura. O tema de hoje é: eu vou revelar tudo que a pessoa que você pensar esconde aí de você, que essa pessoa não te falou, te revelou, te esconde algumas coisas. Então eu vou revelar hoje o que essa pessoa aí esconde de você, tá bom? O que ele ou ela esconde de você. Eu vou revelar hoje na leitura de cartas, tá bom? Então se prepara para que vai começar a nossa leitura. Antes de tudo, eu vou pedir para você fechar os olhos nesse momento. Respira fundo. Nesse momento, eu quero que você pense na sua vida, em você, nos seus sentimentos, para que a gente possa trazer na leitura de cartas, da maneira mais assertiva, a sua energia. Inspira fundo, ainda de olhos fechados, e solta pela boca. Se ainda assim você precisar de mais tempo para escolher os montinhos, ou um dos montinhos, reserve esse tempo para você. Use esse momento para você se conectar com você, com a sua natureza, com a sua energia. Nesse momento eu peço a permissão de Deus para que através da leitura de cartas eu possa trazer as informações das quais buscamos conforme a nossa necessidade e merecimento. Peço permissão também aos anjos da guarda de todos envolvidos na leitura, direta ou indiretamente, a fim de esclarecer os pontos a quais não temos visão. Imbuídos sempre de muito amor em nossos corações, que essas leituras sejam para acalmar as nossas ideias, os nossos pensamentos e os nossos corações. Nesse momento eu vou pedir para você indo abrir os olhos devagarzinho e escolher aí o seu montinho, tá certo? Então vamos lá. Nesse momento eu vou revelar então o que a pessoa que você trouxer para a mesa, tá? Não te contou, não necessariamente que ela te esconde, tá certo? Mas algo que ela não te contou.
Então, escolhe aí entre os montinhos 1, 2 ou 3, tá certo? Eu vou puxar os dois montinhos pra cá. Começar com o primeiro montinho. E vou te falar nesse momento, nessa leitura, vou te revelar aí o que essa pessoa não te contou ou até mesmo o que ela esconde, né, de você. Que ela faz, pode fazer até um certo esforço para esconder, etc e tal. Vamos ver aí, revelar. Pessoal do primeiro montinho. Leitura coletiva. Para quem não sabe, como funciona uma leitura coletiva? A gente traz as informações, né? E aí você precisa prestar atenção naquilo que ressoa para você, tá certo? Daquilo que eu trouxer, aquilo que você vai sentir no seu coração, que você fala assim, nossa, realmente isso aqui bateu muito. O que não bater é porque não era para você a informação, é porque é para outra pessoa, né? Então, que outras pessoas escolheram o mesmo montinho também possam se beneficiar e receber as informações. Então, nem tudo o que eu trouxer pode ser que seja para você. Como você pode falar assim, nossa, praticamente tudo que você falou bateu, tá certo? Então, traz essa pessoa aí que você quer saber alguma coisa, o que essa pessoa aí não te conta, enfim, o que ela esconde de você, eu vou revelar nesse momento. Certo. A primeira coisa que já me saiu aqui, independente de quem seja essa pessoa que você pensou, né? Ela está com os pensamentos fixos em você, né? Então, a primeira coisa aqui, essa pessoa aí, ela está com os pensamentos fixos em você nesse momento. Em você ou em alguma situação que vocês possam aí ter vivido, algo bem específico, né? Caso você não conheça muito bem essa pessoa, enfim, pode ser algo sobre você, né? Que ela vem aí, um momento, enfim, ou alguma coisa específica que ela esteja com isso muito fixo nos pensamentos dela, tá certo? Para algumas pessoas, essa pessoa que você me trouxe pode ser do trabalho, né? E se você me trouxe uma pessoa do seu ambiente profissional, ligado a questões do trabalho, você me trouxe aqui a pessoa para você poder entender um pouco mais sobre essa pessoa, né? Porque você fica aí até meio inseguro com as atitudes dessa pessoa, é por causa do jeito dela, né? Pode ser que ela tenha um jeito assim que é, até que sobrepõe assim muito as atitudes das outras pessoas. Pode ser uma pessoa temperamental, onde você nunca sabe se é uma boa falar com ela ou não, então parece que às vezes está de um jeito, parece que está de outro, né? E isso te dá aquela incerteza. E aí, você pode ter me trazido essa pessoa querendo saber se ela é uma pessoa que você pode confiar nela ou não, né? Justamente por causa dessa questão dessa pessoa. Bom, essa pessoa, ela é uma pessoa que pensa muito nela a princípio. Então,
Se você ainda está conhecendo ela, pede a prudência para que você não se exponha, tá certo? Não abra aí a sua intimidade, as suas coisas, mas também não deixe que isso interfira no seu relacionamento interpessoal com ela, tá certo? Porque ela traz sim, né? A, as coisas assim com verdade, né, etc. Mas o jeito dela, né, que pode oscilar até às vezes, é o que te preocupa. Então, prudência, né? Se você trouxe aqui uma pessoa de trabalho, prudência. Para quem me trouxe aqui, nesse primeiro montinho, um amigo. E aí você está se perguntando o que pode ter acontecido na relação de vocês, onde nesse momento você pode ser que você até esteja duvidando da amizade dessa pessoa. E você fala, poxa, mas está tudo tão estranho que eu não sei mais se eu posso confiar, né? Nesse meu amigo, por causa dessa distância que se fez entre nós, né? E você tá com dificuldade aí de confiar nas coisas que esse seu amigo fala, não é mesmo? Gente, vamos lembrar aqui dos meus cachorros e dos cachorros do vizinho, que eles começam a latir aqui, tava tudo uma paz, é impressionante, eu ligo a câmera, eles querem participar, tá? Então, assim, só se eles fizerem um show mesmo, que eu vou dar uma pausa no vídeo, para que vocês não fiquem, porque senão não vai dar para me ouvir. Mas, seguindo aqui, para vocês, então, que me trouxeram essa questão da amizade, vocês podem estar passando, essa pessoa que você me trouxe, seja ele ou ela, tá? Ela pode estar passando por uma fase normal dentro do ciclo da amizade de vocês, né? Que não, que aí não tem a ver com você, mas tem a ver com a própria identidade da pessoa, onde ela está se renovando, né? Então, para aquelas pessoas que forem novas aqui, se tiver alguém ainda na adolescência e tudo mais, até uns 17 anos, e me trouxe aqui um amigo, essa fase é uma fase onde a gente está moldando muitas coisas, né? Onde a nossa personalidade, a gente traz aí ainda a nossa personalidade de uma maneira que a gente busca a melhor forma de mostrar aí, de falar, né? Então, pode ser que dentro desse próprio ciclo aí, ela esteja saindo também juntamente com você, vocês estão nessa transição desse ciclo, de adolescência para a fase adulta, enfim, até 17 anos, tá? Nesse caso, se for isso. Se for um amigo ou for alguma outra pessoa mais velha, é algum outro ciclo da vida dessa pessoa. Então, pode ser algum ciclo familiar, alguma coisa na vida dela que está acontecendo, que está fazendo com que ela se renove as ideias, o jeito de pensar. E aí pode ser que ela esteja meio fechada, mas aí não sinto que é com você isso. É só uma fase dela mesmo. Então, se você acha que se você está com medo, se você pode ou não confiar, espera um pouquinho mais. Não, né? Porque todas as relações são cíclicas e até a amizade de vocês pode estar passando por uma outra fase nesse momento, tá certo? Então, antes de dizer, é prudente que você observe, tá certo? Mas essa pessoa é uma pessoa confiável, né? Sempre foi confiável. Então, aguarda um pouquinho mais, porque o que eu sinto é que realmente esse tempo dela aí tá transformando a situação dela. E pode ser que depois disso vocês não sejam tão próximos quanto vocês eram. Isso pode ser mesmo, pode ser que vocês se afastem um pouco, mas ainda assim continuem amigos, né? Pode ser que não com a proximidade de antes, assim, de estar se vendo muito, enfim, mas que realmente você consiga levar essa amizade aí por um longo tempo aí, tá certo? Nessa jornada. Para as pessoas que me trouxeram
alguma questão amorosa aqui nesse montinho. Será que tá dando pra vocês verem as cartas? Deixa eu subir um pouquinho. Para quem me trouxe aqui alguma relação afetiva ou amorosa, né? Eu vejo que essa pessoa que você me trouxe, pode ser que você esteja com a comunicação aí cortada, vocês não estejam se falando nesse momento, mas essa pessoa está com os pensamentos muito fixos em você. Aqui, com exceção do pessoal de trabalho, tá? O pessoal do trabalho não tá aí com o pensamento fixo, tão fixo em vocês. Fica observando realmente, mas não chega a estar com o pensamento fixo. Mas todas as outras situações, o pensamento fixo ainda, ele prevalece. Para quem é de trabalho, a pessoa sim está num ponto de observação ainda assim bem direto. Então, volte e meia, a atenção dela está em você, mas de uma maneira mais sutil. Para os outros casos, se for amizade ou relacionamento amoroso, sim, tem essa fixação aí no pensamento com relação a vocês, mesmo que vocês estejam bloqueados. E para essa pessoa aqui que você me trouxe no relacionamento amoroso, ela me sai com uma energia até de que possa ser que ela seja uma pessoa até ciumenta, né? Então ela fica aí de alguma forma, né, com aquela coisa, tá distante, tá longe, pode ser que algumas pessoas tenham se distanciado por causa de algum desentendimento e pode ser que outras pessoas tenham encerrado um ciclo. Não, eu terminei, é meu ex ou é minha ex, né? Terminou aí, porque terminou o relacionamento, pode ter sido, principalmente você que tenha terminado, para algumas pessoas tá até equilibrado, eu acho. Vocês que tenham terminado e para uma outra parcela, a outra pessoa que terminou. Para quem terminou, essa pessoa tá com o pensamento fixo porque ela tá com esse sentimento aí de que ela não aceitou muito bem esse término e tudo mais, né? E para quem terminou com você, né? Essa pessoa, ela de qualquer forma ela não conseguiu se desprender de você. A energia tá muito presa ainda em você. Então fica lá, tem ciúmes, tem essa relação. Pode ser que algumas pessoas tenham terminado mesmo tendo desejo, pode ser que tenham terminado inclusive por causa do temperamento da pessoa, tá certo? Mas essa pessoa pensa muito em você, mesmo para quem tiver bloqueado, tá? E o que essa, olha lá, outra coisa que essa pessoa esconde aí de você, porque tudo isso é o que as informações aí que escondem, né? Para as pessoas então que forem do relacionamento amoroso, aquelas que terminaram, o pensamento é justamente se elas que elas podem estar aí com um certo pesar, porque podem ter se precipitado, né? Deixou que alguma dificuldade aí dela ou do relacionamento ou de alguma outra coisa, né, de alguma outra situação interferisse e ela achasse que estava pesado, estava difícil conciliar as duas coisas, foi e terminou. Mas ela fica repensando, por quê? Porque tem sentimento, gostaria de estar nesse compromisso aí, tá certo? Pode ser que você que esteja me assistindo também tenha esse temperamento. E aí, por isso, essa pessoa não estava conseguindo conciliar isso, né? E aí terminou. Então, você tá vendo como as cartas também trazem por que a pessoa às vezes termina com a gente às vezes não entende. Porque às vezes a gente também tem um temperamento, né? Que a outra pessoa, no momento lá, né? Se ela não tiver a maturidade ou não tiver de repente o entendimento, a a sensibilidade, não deixa passar o momento e vocês acabam entrando em atrito. Então, para os relacionamentos aqui que terminaram, em ambos os casos, tem sim essa questão de
que gostaria ainda de estar no relacionamento. Por isso, esses pensamentos fixos. Porque queria estar aqui ainda nesse relacionamento. E de alguma forma, esses caminhos aí que vocês escolheram acabaram, né, não indo. Para aqueles que são amigos, me mostra que realmente a lealdade desse amigo de vocês. Então, aqui, ó, eu fui abrindo o jogo, por isso que eu falei, espera mais um pouquinho, né? Porque nesse momento talvez não seja o melhor momento para você ver isso, mas é um amigo sim, muito leal, né? Muito importante, onde realmente pode ser que seja até um amigo meio fechado, que não fale muito as coisas. Pode ser que na amizade você seja aquela pessoa que tá toda hora falando uma coisa, tá certo? E aí você esteja aí meio insegura, mas é a fase desse seu amigo, tá certo? Deixa eu ver, eu ia falar mais alguma coisa aqui. Da amizade dos amigos. Bom, é isso. Então, o que essa pessoa esconde de você nesse momento, ou que não te falou, é isso. Para esse seu amigo, o que ele não te fala é desse momento, essas coisas que ele tá passando, que é até com ele isso. Do seu trabalho, essa pessoa te observa porque de alguma forma ela está analisando o seu comportamento, tá certo? E para os relacionamentos amorosos, tem essa questão aí desse um certo arrependimento aí. A pessoa tá com aquele peso na consciência, né? Porque terminou, pode ter sido precipitado. Ele que terminou, e se você que terminou com essa pessoa, da mesma forma a pessoa tá sentindo o peso desse término ainda, né? E aí vocês precisam ver, porque se tiver sentimento, né? Se quando não tem sentimento, eu não acho nem que a gente nem pensa, né? Ah, não gosto mais, não gosto mais. Mas se você gosta da pessoa, gosta de fato, como algumas pessoas aqui, assim, olha aqui, né, pro relacionamento, assim, pode ser que vocês tenham uma compatibilidade muito grande entre vocês, tá certo? Então, precisa ver, porque onde tem sentimentos verdadeiros, né, precisa cuidar de uma relação assim, né? Então, é isso aqui, pro primeiro montinho. O que essa pessoa esconde aí de vocês, tá? É isso aqui. Deixa eu puxar aqui pra vocês. Hoje eu quase eu anotei, mas eu esqueci de anotar. Mas eu tô aqui, ó, pra poder não esquecer de nada, não esquecer da mensagem na ordem. Ah, eu tô na atenção aqui. Então vamos lá, pegar a mensagem pra vocês sobre o momento vibracional pra vocês, né? Tudo é vibração, tudo é energia, né? Então, olha lá a palavra que saiu pra vocês. Deixa eu aproximar aqui. Ver se dá pra aproximar. Ouvir. Veja se então se isso que eu não falei agora nesse momento, agora final, onde existe a verdade, onde existe o sentimento, né? Onde realmente as pessoas se mostram, os sentimentos se mostram. Olha aqui, ó, né? De repente, o que a gente precisa é saber ouvir verdades que às vezes a gente não gostaria, porque podem ser doloridas, né? Ou verdade, porque às vezes a verdade ela incomoda, né? Mas ela também nos ajuda a crescer. Então, olha só se não tem tudo a ver as cartas, né? Então, o padrão vibracional para a cura de vocês nesse momento, vocês podem aí vibrar através do desenho, enfim, que se apresenta na carta, ou da palavra, tá? Que é ouvir. Então, quem for do primeiro montinho, coloca aí pra mim, quem for do primeiro montinho, ouvir, que eu vou saber que vocês são do primeiro montinho e que vocês estão querendo fortalecer essa cura vibracional aí pra vocês, no sentido de ouvir, tá bom?
Então, é isso. Esse aqui foi o primeiro montinho. E o segundo montinho. Vou revelar, então, para o segundo montinho o que essa pessoa que você me trouxer para a mesa esconde de você, né? Ou que ela não te revelou. Às vezes essa pessoa, ela esconde mesmo, tem um trabalho para esconder, então ela, né, vai se cuidando para ir para não deixar escapar isso, ou às vezes simplesmente não viu que, né, você só ainda não teve tempo para saber, enfim, para algumas pessoas que são muito fechadas, a gente tem dificuldade de entender, né, quem é muito fechadinho, principalmente quem é boca aberta, que nem eu, porque eu sou boca aberta, falo mais do que, né, aí o que a gente faz? A gente não entende quem, ó lá, quem que guarda os segredos, né, a gente fica querendo saber quando a gente te fala, né. Então vamos descobrir aí para o segundo montinho. Pensa na pessoa que você quer saber aí o que essa pessoa não te conta, o que ela te esconde, que eu vou revelar nesse momento. Lembrando que caso não saia, se você escolheu um montinho aqui e você achou que não bateu, enfim, ficou muito distante, dá uma olhadinha no outro montinho, tá? Porque pode ser que às vezes a gente escolhe o momento errado, energia, às vezes a gente recebe energias externas, não é mesmo? Onde a gente não consegue se concentrar, ou a gente está agitado daquele dia, o cansaço, a gente não consegue se concentrar, não é mesmo? Mas eu vou revelar nesse momento que essa pessoa aí esconde de você. Segundo montinho, vamos lá. Olha lá como que abre o jogo de vocês, né? A gente está querendo saber a verdade, então tome verdade. Ai, gente, olha só. A primeira informação que sai aqui, tá? É sobre relacionamentos, né? Então, se você está, você me trouxe aqui uma pessoa que você gostaria de saber aí a respeito do que essa pessoa não te conta, né? O que essa pessoa esconde aí de você no âmbito amoroso. Essa pessoa, ela tem sentimentos aí com você, até eu vejo que eles são até assim puros, assim, sabe? De querer estar junto, de querer estar perto, sabe? De companheirismo. Então eu senti aqui uma energia de que essa pessoa aí ela tem esses sentimentos por você. Por que ela não fala que ela tem esses sentimentos aí? É que é uma questão, né? Olha lá, sentimentos profundos. Falei, tem até uma nobreza nos sentimentos, assim. É difícil essas pessoas que têm essa pureza, assim, né? Que às vezes, na verdade, as pessoas até têm e realmente não conseguem mostrar, porque o nosso cotidiano, o mundo em que a gente vive, a gente está tão acostumado a se proteger, não é? Que a gente às vezes acaba aí se botando uma distância. Pode ser justamente esse o fato que essa pessoa esconde bem escondidinho aí os sentimentos, por medo, né? Olha lá. Por quê? Porque essa pessoa pode ser que ela tenha medo aí, né? Tem um sentido de realmente de
tem aqui nos sentimentos uma completude aí, porque vai ter desejo, é uma pessoa que tem aí, né? Pode ser que tenha até um fogo assim, um calor por você, realmente, você tá falando assim, né? Mas tem os sentimentos puros também, tá certo? E ela esconde isso justamente, esconde escondidinho dos sentimentos profundos, porque pode ser que em algum momento tenha se ferido ao se expor demais, né? O urso, quando ele grita, ele não passa desapercebido, né? E pode ser que esse jeito aí da pessoa que ela esteja escondendo é justamente para se proteger, tá certo? Para quem me trouxe família, vamos lá. Para quem me trouxe família, essa pessoa da sua família pode ser uma mãe, uma figura materna ou paterna, né? Tem bastante a ver com alguma pessoa que possa cuidar de você, cuidou de você na certa infância. Então, algumas pessoas, por exemplo, foram criadas pela tia ou pela avó, tá certo? Então, é dessa pessoa que eu tô falando aqui, que algumas pessoas podem ter me trazido aqui querendo saber. Essa pessoa, ela esconde justamente, né, de você as dores que ela teve no caminho dela. E aí ela quer te ensinar, quer te trazer as lições sem ter que expor alguma questão talvez muito dolorosa da vida dela, que é uma questão muito profunda para ela lidar. Então pode ser que você chegue num momento aí, vou dar um exemplo, e você precisa enquadrar para você. Você precisa disso que eu vou falar, não, entendi, é mais ou menos isso mesmo, tá? Então essa pessoa ela vem, ela te ensina, às vezes ela é muito brava até na forma de te ensinar, de querer te trazer, de querer te proteger. E aí você não entende a atitude dessa pessoa, por que que ela é assim? E quando você pergunta, a atitude é sempre de não, para, não tem nada, é isso porque é assim mesmo, porque eu sou assim. E é por causa da história dela, tá certo? A história dessa pessoa, né? Porque a nossa vida ela é feita de coisas boas e coisas que também nos fizeram sofrer, tá certo? Ai, acho que tava mostrando muito assim. E essa pessoa ela não quer trazer para você essas dores, porque cada vez que ela fala sobre isso, ela revive essa dor. Então, o sentido para quem me trouxe algum parente, algum familiar, principalmente nessa situação, pai ou mãe, tio, avó, alguém que cuidou, algum tutor, né, que fez essa vez aí do pai ou da mãe, ela esconde isso, porque cada vez que ela tiver que falar sobre esse sofrimento, ela revive isso, né? E de alguma certa forma te poupar, ela acredita que ela tá fazendo isso poupando você, realmente, tá certo? Para algumas pessoas, pode ser que você até descubra realmente sobre a história dessa pessoa. Pode ser que algumas pessoas aí, até com a própria família, sabe? Vai conversando com outra, vai conversando com uma tia. Na rede de vocês aí, na rede familiar, né? Pode ser que alguma dessas pessoas até já tenha te trazido. Alguma dessas pessoas da tua família já te trouxe aí mais ou menos o que é. Então, quando você veio até aqui querendo saber se você descobre, porque uma pessoa outra pode falar, nossa, fulana, quando tal época, lembra aquela época? Alguma coisa que você já sabe que é de alguma época, daquele tempo, daquele lugar, daquela época, né? E o que ela tá escondendo é isso, é justamente essa dor que ela carrega desse momento que ela vivenciou. Como a leitura é coletiva, não dá para aprofundar para saber o que foi isso, né? Aí não tem nem como entrar nessa variação. Essa pessoa aqui, ó, que você me trouxe para quem tem o sentido aí, quem são casos amorosos,
essa pessoa, ela realmente, ela tem, ela vê em você, tá certo? Uma possibilidade e realmente vê aqui que vocês podem seguir juntos aqui, o caminho juntos. Então, assim, a gente também, eu acredito que o amor, ele existe a confiança, tá certo? E a gente precisa confiar, dar o voto de confiança naquela pessoa, principalmente aquela pessoa que não nos fez, não tem nenhum histórico, né? Para que ela, porque o amor, ele, se não tiver confiança, como segue isso? Como seguir o amor? Mas essa pessoa, ela vê inclusive caminhos para você, ela não fala sobre o sentimento por causa do medo, por causa, né, do jeito dela, até pode ser que seja uma pessoa que um dia pegue e abra, bota a boca no mundo aí e fale pra você, mas ela fala no tempo dela, do jeito dela, mas eu vejo que é uma pessoa que passa muita coisa assim, calada e não conta, entendeu? Olha aqui, como eu não falei que essa pessoa que tinha sofrido alguma coisa e não fala pra você? Eu falei, essa pessoa que já sofreu e por isso ela não abre mais o coração. Porque alguém pode ter, justamente por causa dessa sinceridade, de toda essa honestidade, usado as próprias palavras contra essa pessoa. E essa pessoa se viu aí tão ferida, né? E o bicho ferido a gente sabe como ele é arisco. E aqui é principalmente isso. Aqui, olha, aqui eu vou falar para vocês que tanto as questões aí familiares, amorosas, para algumas pessoas pode ser que você tenha aí uma proximidade com a pessoa que você não estabeleceu ainda, se é amigo, pode ser algum contato seu, tá? Pode ser alguma pessoa aí próxima a você, tá certo? Você não pode dizer ainda que é amigo, porque, né, talvez ainda não tenha essa firmeza para isso. E pode ser que você, né, enfim, ajusta aqui. Mas aqui vai ter todas, para toda, tanto familiar quanto amoroso, quanto uma terceira pessoa que pode ser aí, ajusta. Amigos, tá? Pode ser alguém também do trabalho. E essa pessoa, se ela for do trabalho, ela é muito fechada, justamente por causa também das questões que ela já teve no trabalho, que se complicaram com relação a isso. Então, se ela for do trabalho aqui, essas questões que ela teve que passar aí podem ter dado inclusive algum problema para ela, até de se expor, de alguém ficar sabendo, expor essa pessoa do trabalho pode ter sido exposta ou na rede de amigos, ou numa rede social, ou no próprio local de trabalho. E aí essa pessoa hoje, ela não fala, ela corta a comunicação logo de uma vez, ela se fecha, ela passa aqui, ó, a régua, não quer saber de conversa. Justamente por causa disso. Então, nesse montinho, eu tô vendo pessoas com a energia de que se protegem muito. Ai, de que de que se protegem muito, tá? Gente, vou longe aqui meu negócio. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem. De que se protegem muito, tá? Então, isso. E elas carregam aqui, ó. Elas têm até uma certa melancolia ainda por causa desse sofrimento. Então, se a gente puder acolher, né, com carinho essas pessoas, porque elas são muito sentimentais, todas elas. Olha aqui como que são os sentimentos dessa pessoa. Eu vejo ela muito sentimental aqui, ó. Tá vendo? A lua, o sol, a água aqui bem refletida, né? Então ela sofre em silêncio por causa de todo esse sentimento dela aí. Seja que ela guarda, né, passado e até mesmo no presente. Ela é uma pessoa muito sentimental. Então fica aqui para vocês, justamente que por ela ser sentimental assim é que ela sofre por causa das coisas, tá certo? O que ela esconde de vocês, na verdade, é o sofrimento. Ela só quer se proteger. Isso aqui, ó. Ela se fecha porque ela não passa tudo e não fala nada. Passa tudo aí, ó, quietinho, sozinho, vai engolindo as coisas, vai passando e dá um jeito de seguir em frente, tá certo? Então, seja qual for o caso aqui, ajusta se for amoroso, trabalho também,
principalmente, tá? Trabalho amoroso aqui, amigo assim pode ser alguma coisa, tem também, tá? Mas aqui eu vejo mais forte trabalho, amor e família. Tanto que vocês viram que de amizade eu nem. Se vocês me trouxeram alguma pessoa amiga, tem que ir pra outro pro montinho 1. O 3 ainda a gente não foi, né? Vamos puxar aqui a palavra pra vocês. Gente, vocês viram meu telefone? Meu telefone. Dei uma bicuda. O telefone foi para longe. Ai, gente do céu. Se vocês quiserem ver um pouquinho do meu cotidiano, vocês me sigam lá no Instagram. O Instagram é o mesmo nome daqui, que é Cartas da Carol. Então vocês conseguem me encontrar lá. Eu posto lá as coisas que eu faço. Eu sou bem brincalhona, sabe? Então, assim, vocês precisam entender que às vezes eu até faço meio que piadinha fora de hora. Como eu falei, eu sou bem boca aberta. Eu não posso ver uma piadinha, uma brincadeira que eu tô querendo fazer. Eu sou bem moleca nesse sentido, assim, bem brincalhona. Então, para quem quiser me conhecer um pouquinho, tá? Gente, eu adoro as mensagens de vocês quando vocês conversam comigo. Vocês não sabem como é que eu fico. Com o coração, assim, cheio de amor de saber que eu posso participar um pouco, sabe, do cotidiano de vocês e de tanto sentimento, assim, que eu vejo, sabe? Porque quando a gente abre as cartas pra alguém, a gente vê os sentimentos ali da pessoa, de vocês, entendeu? Então, consciência. Olha só, aqui esse padrão vibracional que a gente escolheu para esse montinho é perfeito. Por quê? Gente, a consciência, nossa, quando a gente eleva ela, a gente consegue entender, atender também a necessidade um pouco do outro. Às vezes a gente veio aqui para buscar uma coisa pra gente, porque a gente está se sentindo inseguro, nesse caso específico desse montinho, mas a gente esqueceu que pode haver por trás da história da outra pessoa muito sofrimento. E aí a consciência elevada, ela nos diz que, elevando os níveis da consciência, quando você emana amor, né, tranquilidade ao invés da desconfiança, ou do receio, ou da insegurança, é onde essa ponte se une, né? Então, uma pessoa que tem sentimento, que, sabe, tem cuidado, ama vocês, aí sentimentos, realmente, sentimentos, assim, lindos, né? Puros, como eu falei. Puro. Porque isso aqui, ó, pra mim, eu consigo ver a pureza de um sentimento. Porque olha aqui a pureza. Seja pra qualquer situação. A pessoa, mesmo para aquelas pessoas de trabalho, ela tem assim, ela não tem por você, ela tem tudo que ela, o que ela for te trazer é realmente verdade, é que ela esconde as coisas por causa da pureza dos sentimentos dela, que ela já foi muito fragilizada. Então, ela tem essa pureza dos sentimentos e tem muito sentimento. Aqui me mostra que ela é uma pessoa que tem muito sentimento. Então, quando a gente vê uma situação dessa, a nossa empatia nos diz que através da consciência, quando a gente elevar os níveis da nossa consciência, a gente consegue trazer para essa relação a harmonia, né? O amor de forma mais harmônica, seja em qualquer uma delas, porque eu sempre falo que o amor, a gente precisa trazer o amor como fraterno, como irmãos, né, na espiritualidade, sabendo que a gente não tá aqui nesse plano, que a gente não é só matéria, né? Então, é essa consciência que nos faz expandir o amor, a cura. E essa pessoa aqui, a consciência que nos traz também a cura, através do amor, né? Através do amor ao próximo, da gente conseguir ser empático às emoções. Então, para esse montinho, se você me trouxe essa pessoa que é muito fechada,
traga para sua consciência aí, para que você possa talvez vibrar diferente a sua consciência para conseguir harmonizar essa situação, tá bom? Segundo montinho é consciência, a palavra, se vocês quiserem colocar nos comentários, tá? Ai, gente, tem umas... Ai, eu ia embaralhar aqui de novo, né? Segundo montinho, então já foi. Terceiro montinho. Terceiro montinho. Vou revelar pro terceiro montinho. O que essa pessoa esconde? Gente, esse baralho de Santa Sara, ele é muito forte pra mim, sabe? Eu não sei se porque quando eu aprendi baralho, foi o primeiro deck, assim, foi o primeiro deck que eu comprei, na verdade, né? Mas ele é bem forte, assim, sabe? Engraçado como tem... É uma coisa assim, né? Às vezes a gente vê umas cartas tão bonitas e a gente não se identifica. Inclusive, quando você for escolher o montinho, você pode escolher, se não for pela pedrinha, for pelas cartas que você gosta também, tá? Você vai ver, até você vai sentir que em alguns momentos, vamos supor, você gosta muito desse baralho, mas você acha que você tem que escolher o outro. Então, isso aí que é a intuição. Algumas pessoas ainda a gente está aprendendo, né, a ouvir a intuição. Quem já ouve um pouquinho mais consegue saber, né? Fala, não, eu até gosto daquele baralho, mas eu tenho que escolher o outro ali. Mas é isso, a gente está treinando a nossa intuição. Então vamos lá, terceiro montinho. O que essa pessoa, eu vou revelar o que essa pessoa esconde de vocês aí. Deixa eu ver como é que tá aqui, depois daquele chute que eu dei. Ai, meu Deus do céu. Gente, então... Olha, ó. O que eu vejo aqui pro terceiro montinho? Independente de quem for a pessoa que você me trouxe, tá? Essa pessoa, ela tem aí nos pensamentos dela uma certeza inabalável das coisas que vão acontecer aí. Gente, ficou tudo fora, né? Depois eu arrumo qualquer coisa, viu? Uma certeza inabalável de como as coisas acontecem na vida dela, de que tudo acontece da melhor maneira. Ela acredita que é dessa forma de fato, por causa da fé dela. Então, assim, por mais desafiador que às vezes possa parecer e tudo mais, a circunstância ou uma relação ou uma coisa, essa pessoa é uma pessoa de fé que eu vejo, né? Então, às vezes você acha que a pessoa tá querendo, não, vamos, calma, não sei o que, você acha que ela tá fazendo isso às vezes para esconder alguma coisa, mas é justamente o contrário, é a certeza que move essa pessoa, ela acredita de fato, né? E como ela acredita nas coisas, de coração mesmo, é por causa da fé que essa pessoa tem.
Então, independente de religião, porque eu não estou falando de religião de maneira nenhuma, vocês não vão me ver falar sobre religião, né? Até porque se eu fosse escolher, a minha religião é o amor, igual o Bob Marley. Minha religião é o amor, tirando qualquer coisa, né? A minha religião é o amor. Então, essa é uma pessoa de fé. Ela tem fé. O que é uma pessoa de fé? Uma pessoa que crê, que acredita, tá bom? Algumas pessoas aqui podem ter me trazido a mãe, tá? Tá com algum, se você pode ser que você esteja pensando aí na sua mãe, tá certo? E você estivesse querendo saber aí algo sobre a sua mãe, né? Caso você esteja querendo saber algo sobre a sua mãe, sobre alguma situação de vocês, pode ser se você esteja afastada da sua mãe por algum motivo. Pode ser que algumas pessoas estejam afastadas até há anos da mãe, sentir essa energia aqui. Saiba que mesmo o afastamento, mesmo que tenha sido conflituoso, nunca deixou de existir aqui, ó, da parte da sua mãe com você, o amor dela. Então, independente da situação que vocês tenham passado, que vocês sofrem por causa disso, né? Porque aqui tem pessoas sofrendo por causa dessa distância da mãe. Aqui me saiu muita energia, uma figura materna. Pode ser uma mãe, uma avó ou uma tia, justa para quem for do terceiro montinho. Mas uma referência de uma energia feminina. Então, pode ser alguém com a energia feminina que está aí no papel de mãe ou tia ou avó, enfim. Que sofre até por causa disso aí, você ou ela, mas nunca deixou de existir o amor. Então, quem fica aí pra você, né? Que tá aí, ó, nas suas mãos isso. Fica pra você. Se for essa questão, aqui pode ser uma coisa bem específica, tá? Não sei ainda se é pra maioria, pode ser alguma coisa específica aqui pra alguém isso aqui. Fica aí. A critério seu de você dar o passo para isso. Porque pode ser que você, por infantilidade, tenha se afastado, tá certo? Mas essa pessoa continua lá, te amando, querendo, é uma pessoa de muita fé e ora muito por você e tá sempre pedindo aí, independente de quais sejam os caminhos que você anda, proteção para você. Então, gente, quem tá afastado aqui da mãezinha tá com esse sofrimento aí, gente, ó, o momento de você. Chegou o momento, né, de ver isso, de finalizar aqui esse sofrimento, não é mesmo? Olha lá, gente. Precisa se entender? O que a gente às vezes tem dificuldade de entender sobre a família? É que muitas vezes a família onde a gente vem é o nosso maior compromisso espiritual. Gente, eu falei que essa pessoa é uma pessoa muito espiritualizada, de muita fé, uma pessoa de fé, e lembrei a palavra espiritualizada que eu queria lembrar, independente da religião, vou falar mais uma vez, independente da religião, não vou falar de religião aqui no meu canal, mas independente, é uma pessoa espiritualizada, de muita fé, tá certo? E olha aqui, tá certo? Então, para quem aqui me trouxer, agora eu entendi melhor, tá? Para quem me trouxe aqui essa questão com a família, eu falei sobre mãe e tia e avó porque tá muito forte, mas pode ser uma questão com a família aí, uma questão bem séria, principalmente uma questão de afastamento, tá nas suas mãos. Aqui seja você, homem ou mulher, independente. Aqui tá o cavaleiro, tudo assim, mas independente se for você que tá me ouvindo, sendo homem ou mulher, isso aqui é com você. Tá nas suas mãos a atitude de ir atrás dessa pessoa pra, né? Porque esse afastamento e tudo mais, caso não seja você que se afastou e foi a mãe, foi por causa ela permitiu que você se afastasse ou permitiu que
você tomasse outro rumo para que você pudesse aprender. E aí, às vezes, as duras penas, né? Porque a gente não pode economizar a caminhada que é de outra pessoa. Mas você vai sofrer a vida inteira isso, distante de uma pessoa que você ama. Então tá nas suas mãos de retomar isso. Enquanto ainda você tem essa pessoa nesse plano, não é mesmo? Pra quem até pra quem olha lá, ó, por causa de algum rompante, por causa da temperatura, por causa da temperatura não, por causa de como foi aqui, tem seu temperamento, né? Do temperamento, principalmente eu vejo um temperamento infantil da sua parte que levou para, mas essa pessoa ela vai te acolher, tá certo? Gente, a família, a gente vem com uma lição muito especial na família. E às vezes, mesmo que não que a gente possa ver que nem tudo não é de amor, como nesse caso, né? A gente veio por algum motivo nessa família, mesmo que a gente ainda não possa entender, gente. Mas isso aqui, com certeza, isso aqui vocês vieram através da espiritualidade nessa família por causa de um motivo que vocês tinham que aprender, onde vocês precisavam crescer espiritualmente. E aí por isso vocês vieram juntos. Esse recado tá muito forte, muito forte para mim. Eu fiquei até um pouco mexida porque olha aqui, todo o jogo falando sobre os guias espirituais com vocês, te direcionando, amparando vocês e toda a espiritualidade, enfim. Aqui eu tô sentindo muito forte, principalmente essa questão da família, se você me trouxe, mãe, tá? Bom, para quem me trouxe aqui, tem uma energia de companheiros, tá? Você que esteja se relacionando aí com alguma pessoa e tudo mais. Pode ser que essa pessoa, pode ser que essa pessoa te traga aí até uma novidade sobre gravidez, tá? E aí você tá falando, nossa, mas o que essa pessoa tá escondendo de mim? O que essa pessoa tá escondendo de mim? Se você for homem aqui, pode ser que essa mulher, a sua companheira, ela esteja principalmente tá contando lá na folha o período, o ciclo, porque ela tá aí, ó, prestes a descobrir a maternidade, né? E aí, você sendo o homem, presta atenção, você sendo quem não vai gerir a criança, a outra pessoa que está que vai descobrir que vai dar à luz, né? Ela está justamente nesse processo entre descobre que atrasou, enfim, ela está descobrindo, por isso que está fechada, por isso que nesse momento ela se volta e olha para si, tá fechadinha aí, porque ela pode ser que te dê essa notícia. Caso você seja uma mulher, né? E aí você se relaciona aí com alguma pessoa já, pode ser que essa pessoa descubra que tem um filho de um outro relacionamento. Ajusta. Se você tá com essa pessoa há muito tempo e não tem como ser pra você, aí você esquece, mas que essa pessoa aí pode descobrir que tem um filho de outra, né, ou de outro relacionamento, ou sei lá, vai que vocês terminaram em algum momento e voltaram aí, mas assim, vai descobrir aí que tem, né, um filho aí, enfim, tá certo? Tá vendo? Olha lá, ó. Ai, gente, esse jogo tá muito bonito, viu? Eu vou falar pra vocês. Essa pessoa, pra outra, ainda na questão amorosa, pode ser que você esteja sentindo aí um término, tá certo? Pode ser que você esteja com um sofrimento por causa de algum término e você esteja sofrendo muito, quer saber dessa pessoa. E aqui pode ser você ou ela que anda aí querendo stalkear, querendo saber, querendo descobrir alguma coisa, né?
Essa pessoa, você tá querendo descobrir, por isso você veio aqui, mas essa pessoa ela também tem muito forte essa energia de continuar observando você. E aí você não tem mais a comunicação, enfim. E aí você quer saber o que essa pessoa esconde de você. Pode ser que essa pessoa também esconda aí de um relacionamento passado. Pode ser que tenha um filho ou alguém que essa pessoa cria aí que ela acha que não dá para trazer para a relação de vocês, tá certo? De alguma forma eu vejo que vocês se desentenderam por causa de família, principalmente tá com uma interferência, uma energia de interferência familiar, onde vocês hoje não se falam aí, tão brigados, tão separados, tão distantes um do outro, porque por causa de alguma interferência familiar, tá certo? E aí vocês não estejam se falando por causa disso, por causa dessa interferência da família. Pode ser alguma coisa na própria família dele ou dela, né? Pode ser que ele tenha tido uma, né, ajusta para certinho aí pro que for para vocês. Se não for, aí desconsidere essa informação. Mas pode ser que essa pessoa que você se relacionava não tenha te contado, não tenha tido tempo, enfim. Traz aí como um peso essa coisa que não te contou, né? E aí pode ser que quando tenha te contado isso tenha gerado uma briga, que tinha lá um filho, enfim, filhos e aí não contou antes, né? E foi se envolvendo. Ou pode ser que alguma interferência familiar da mãe, de alguma figura também feminina, tenha interferido aí nas ações dessa própria pessoa que você se relacionava, pela própria imaturidade da pessoa, né? Que ouve, enfim, dá muita. Deixa as pessoas se intrometerem, assim, deixa interferir realmente na relação e aí vocês tenham aí entrado no desentendimento, tá? Mas assim, essa pessoa ela tem uma ligação com você espiritual, então tem aprendizados nesse relacionamento. E o que ela escondeu, que eu vejo que algumas pessoas já descobriram, a maioria das pessoas já descobriram, e aí você quer aqui vir confirmar, porque você terminou e aí você pode estar com aquela energia muito forte de sofrimento, tá certo? De se essa pessoa tá falando a verdade, enfim, que gosta de você ou não. E por que ela mentiu pra você, por que te escondeu. Ela gosta sim de você, tem uma ligação aqui, ó. De outras existências com você. E assim, algumas relações que a gente tem kármicas são inclusive para que a gente possa aprender, tá certo? A conviver mesmo com as situações adversas que possam se apresentar. Esse montinho, tanto para quem é família, pai, mãe, ou enfim, ou até mesmo relacionamentos amorosos que saiu aqui, que não vi outros casos, tá? Vi bem esses mesmo. Vocês têm um motivo de vocês estarem juntos. Tem um motivo estabelecido por vocês mesmos enquanto no plano espiritual, que é justamente para o crescimento espiritual de vocês. Aqui, ó, se vocês forem olhar, ó, dá para ver bem aqui, ó, o que reflete isso. Tá certo? Então, gente, a gente tem as nossas escolhas. A gente realmente que escolhe os nossos caminhos, tá certo? Mas nada que passa na nossa vida não passa sem ter um motivo. E principalmente para quem escolheu esse montinho sobre relações kármicas, sobre principalmente quem está sofrendo muito. Algumas pessoas podem ser que tenham perdido alguém da família e antes não, e aí vieram aqui para saber, né? A questão que eu falei lá anteriormente. Pode ser que você não tenha dado tempo de você falar com essa pessoa, mas essa pessoa ela te acompanha no plano espiritual, tá? Então, para aquelas pessoas que perderam aí um parente por causa de alguma desavença, por causa de alguma coisa, e você se distanciou, se afastou, e essa pessoa hoje desencarnou, tá certo? E você não deu tempo de você se comunicar com ela porque ela faleceu. Então saiba que ela sempre te amou e que ela acompanha você com muito amor de outros planos, tá certo?
Então esse montinho aqui, gente, ele foi muito forte pra mim. Eu espero que esse montinho ele veio com uma coisa muito especial, principalmente pode ser pra alguém que tá sofrendo muito esse montinho aqui, pra você que tá me ouvindo. Aí eu senti a energia de que você tá sofrendo muito com isso, então eu espero que você possa ter trazido aqui um pouco de conforto pro seu coração, independente de qual a situação. E aí você ajusta como foi, tá bom? Eu vou trazer a mensagem aqui pro terceiro montinho. Ordem. O padrão vibracional para vocês é de ordem. Percebe que entre o miolinho e até onde se expande toda essa circunferência, quantos outros círculos e quantas outras coisas tem no meio disso? A ordem de como acontecem as coisas, elas têm um motivo para que elas aconteçam dessa forma. A gente tendo esse entendimento ou não, esse plano que a gente vive, ainda não nos é permitido saber de muitos mistérios, inclusive divinos e enfim, por causa da própria experiência humana. Mas tudo vem de uma ordem divina, inclusive, tá certo? Tem um plano, tem uma ordem, sim, espiritual, onde as coisas acontecem de uma forma harmoniosa. Inclusive aqui, ó, é a harmonia. Tanto aqui para vocês como aqui serve. Tanto a palavra dessa figura aqui, dessa vibração. Mas principalmente que vocês tenham em mente que a ordem de onde vocês vieram nessa família, com esse propósito, justamente foi para o crescimento e evolução espiritual, principalmente, tá certo? Fiquei muito mexida com esse montinho. Eu agradeço muito a todos vocês, espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Eu espero muito que todo essa última mensagem desse montinho a gente possa levar aqui, ó, pro nosso coração. Todas essas palavras que são as palavras realmente de que a gente não tá aqui à toa e que a gente não é só isso, tá bom? Então um beijo em todos vocês e até o próximo vídeo.